falar um pouco sobre hormônios, né? Porque o nosso organismo é uma máquina perfeita, maravilhosa, mas muito complexa. E essa medicina, que a desespecialização da medicina, né, que tem a vantagem de voltar a ver essa máquina como um todo, né? Ver tudo o que está sobrando e o que está faltando, colocar esse metabolismo em ordem, é muito interessante, mas ela exige muito estudo, muito conhecimento, né? Então, o que eu tenho visto hoje em dia quando se trata de uso de nutracêuticos e bioativos e menos um pouco com hormônios, mas principalmente nessa parte? O que eu tenho visto, primeiro, isso é uma tendência mundial muito forte, né? Alguns países, principalmente os Estados Unidos, a Austrália, tem alguns outros aí, mas principalmente Estados Unidos e Austrália que eu tenho conhecimento. Isso é muito forte nessas clínicas aí de nutrição. Eles fazem também em casa, né, domiciliar, ou no escritório, enfim. Mas às vezes os médicos que usam, têm usado isso no Brasil, eles pegam kits que as farmácias montam até para nos apoiar, para nos auxiliar, e acabam fazendo de uma maneira um pouco aleatória, e às vezes isso não funciona muito bem, né? E outra coisa, muitas vezes só fazem essa parte de nutrição celular e não fazem os hormônios junto, e aí os hormônios são os que vão lá na célula sinalizar para que ela desempenhe a sua função. Então, se você dá o hormônio e não nutre a célula, não adianta. Se você também nutre a célula e não dá hormônio, também não adianta. E aí tem muita coisa envolvida nisso, né? Tem a parte da hierarquia hormonal, que é uma coisa extremamente importante. Então, muitas vezes a gente passa o carro na frente dos bois aí, entra primeiro com o hormônio esteroide aí da menopausa, por exemplo, e não vê como é que tá essa tireoide, o cortisol dessa pessoa, o sono, a melatonina. Às vezes isso não dá certo, ou muitas vezes você repõe lá um hormônio da menopausa, né? Fala-se muito em hormônio câncer, por exemplo, aquele medo de hormônio câncer. Então, o grande problema do câncer de mama com os hormônios esteroides é um tipo de hormônio estrogênio chamado estrona, né? Que quando essa pessoa, essa mulher está muito inflamada, né? Aquele fígado dela não está com condições de fazer uma detoxificação adequada, por exemplo, ou se ela tem falta de iodo no seu corpo, isso começa a acumular esse tipo de estrogênio chamado estrona, e ele é que é nocivo para nossa mama, também para a próstata do homem. Então, são detalhes que a gente precisa entender para fazer a coisa adequada. São, ao longo da minha vida, detalhes, né? Com muito estudo e... Então, é uma coisa muito complexa, né? Por outro lado, eu tô aqui falando de estrogênio, né? Ah, Andréia, eu vou só, então, fazer essa detoxificação hepática, desinflamar essa pessoa e fica tudo certo. Ou então, eu vou entrar com inibidor de aromatase, né? Para bloquear a produção de estrogênio, por exemplo, para um homem que a gente faz testosterona. Mas a gente tem que lembrar que o estrogênio também é um hormônio importantíssimo, tanto para o homem quanto para a mulher, para cognição, para memória, para o bom funcionamento do cérebro. Ele é tão importante nesse cenário que nós somos capazes, inclusive, de produzir estrogênio lá no nosso tecido cerebral em situação de escassez, tá? Então, por que eu tô contando isso? Porque tudo é uma questão de equilíbrio, né? Nem muito, nem pouco, o suficiente. O hormônio do crescimento, estão me perguntando aqui, que é o GH, né? O hormônio do crescimento é um hormônio que a gente tem em bastante quantidade durante a fase de crescimento. E depois que cessa a fase de crescimento, a gente continua produzindo uma quantidade bem baixinha desse hormônio. E ele é o único hormônio que tem a capacidade de fazer reparo e restauros celulares. É um hormônio muito importante que a gente também usa
na suplementação, mas eu costumo dizer que esse hormônio é a cereja do bolo. Esse hormônio o paciente tem que merecer para que eu prescreva. Costumo dizer, muita gente chega para mim, quero usar GH, só se merecer. O que significa merecer? Tem que estar com o seu metabolismo totalmente regulado, tem que estar comendo direitinho, tem que estar fazendo exercício físico, não pode estar com gordura visceral alta, não pode estar com insulina alta. E aí ele vem como uma cereja do bolo, né? E muita gente usa o hormônio do crescimento com fins estéticos ou anabólicos, mas eu falo que ele é um péssimo anabolizante, né? Ele realmente ajuda um pouco a melhorar a composição física, queimar aquela gordurinha visceral ali, fazer um ajeitamento, ajuda no ganho de massa, mas em doses fisiológicas, porque em doses suprafisiológicas ele pode dar vários efeitos colaterais, como artralgias, né? Como, enfim, se o paciente estiver na vigência de tumor, não pode usar, porque ele dá tumor? Não, ele não dá tumor. Só que os tumores, eles contêm célula-tronco no seu interior. E ele é um hormônio do crescimento, então ele pode estimular algum crescimento tumoral, se houver ali, né? Então, todos os hormônios podem ser utilizados, mas com muita indicação médica, com muita supervisão médica. E o GH é a cereja do bolo. Hoje a gente tem os peptídeos também, né? Por que o GH ele faz a função de reparo e de restauro? Porque quando ele passa para o fígado, ele se transforma nos growth factors, que são os fatores de crescimento, que são sinalizadores para as nossas células tronco mesenquimais fazerem o reparo e o restauro. O cansaço extremo na pós-menopausa pode acontecer por várias causas, né? Pela própria falta desses 3 hormônios tão importantes aí para as mulheres, que são os estrogênios, a progesterona e a testosterona. O grande hormônio anabólico da mulher é o estrogênio. Então, normalmente a mulher nessa fase que não está suplementada, ela não tem apenas cansaço, mas ela tem sono ruim, libido ruim, perda de massa muscular, que é uma coisa péssima, né? Porque hoje a gente sabe que músculo é um órgão endócrino que nos defende, né? A nossa aposentadoria fisiológica. Então, quando a gente fala em cansaço, eu falei ontem na live de ontem, cansaço pode ser muita coisa, né? Pode ser uma ferritina baixa, pode ser insuficiência de cortisol, pode ser insuficiência de hormônio tiroidiano, dos próprios hormônios aí, né, da fase da menopausa, dos esteroides que a gente chama. Pode ser uma mitocôndria que não está funcionando bem. Então, minha querida, normalmente é um conjunto de coisas que um bom médico que tem essa visão funcional vai conseguir identificar, e você não precisa, isso eu posso dizer para você com certeza absoluta, você não precisa sofrer na menopausa, tá? Você pode passar por ela com a maior tranquilidade e como se nada tivesse acontecido, basta ser adequadamente suplementada, né? E aí não adianta dar só os hormônios também, é o que eu falei lá no começo. A gente precisa ver toda a sua parte de inflamação, a idade celular das suas células, repor toda a parte de nutrição celular, né? Fazer a parte de detoxificação hepática, fazer a parte de quelação de metais pesados. A gente transformou o nosso planeta num planeta hostil para nossa vida. Beijo grande no coração.